Desde já, saúdo a todos, amados, abençoados, filhos do reino, com a graça e a paz. Olá, estamos de novo aqui pela live Jesus Reina para falar do amor do Salvador para comigo e com você. Seja bem-vindo ao canal Jesus Reina, você que irá participar comigo nesse momento. Um forte abraço do seu irmão em Cristo Jesus, Edmilson Menezes, e que estará comigo também, o nosso irmão em Cristo, Francisco, que estará comigo nessa noite, para comigo compartilharmos esse momento abençoador, momento maravilhoso. Então, meu forte abraço ao meu familiar que acabou de sair daqui da minha residência, passar um dia comigo, meu forte abraço aos nossos irmãos aqui do Jordão, Jordão Baixo, Jordão Alto, Recife, Jaboatão, Cabo Santo Agostinho, Paulista, os demais irmãos que estão nesse momento acompanhando nossa live, no nome de Jesus, né? Nosso estado de Pernambuco em si, meu forte abraço e a todo o Brasil. Você que vai interagir conosco nessa noite, é um prazer podermos tê-lo, a sua permissão para entrarmos dentro do seu lar para falarmos dessas verdades maravilhosas que o Espírito, por sua palavra, tem ministrado ao nosso coração e nós com alegria, usamos a palavra para que ela também promova a liberdade na mente do Espírito de Deus. Então está comigo nessa noite o nosso irmão em Cristo Jesus, ministro e irmão em Cristo Jesus, Francisco. Melhor noite, meu amado. Amém, abençoado, eleito de Deus. É um prazer estar contigo nessa noite, meu amado, compartilhando mais uma vez das bênçãos que foram derramadas sobre nossas vidas eternamente, né? Isso para nós é um prazer maravilhoso, desfrutarmos dessas benécias que o Pai nos deu graciosamente. E assim, nós, com essas dádivas, nós falamos aos corações dos filhos de bom agrado, de amor, sem comercialização, sem placa religiosa, sem dogmas, sem interesse algum. Não é isso, menino Francisco? Nós não temos interesse a não ser de ver o Filho de Deus sendo educado pelo Espírito, ensinado pelo Espírito, ativado em suas mentes o poder do conhecimento, da sabedoria eterna. Não é isso, menino Francisco? Esse é o nosso prazer. É verdade, abençoado, eleito de Deus. Assim é o propósito do nosso Deus em revelar a cada um de nós o seu divino mistério, a sua divina sabedoria, que passou por muitos e muito tempo, anos, séculos, né? Oculto do próprio povo de Deus conhecer a sua verdade, conhecer o que de realmente o propósito do Evangelho de Deus, que é abrir o povo, a mente do povo, para que o povo enxergue a verdade sem pestanejar, porque o propósito do sistema é cada vez mais cegar, né? Colocar ferro, colocar tudo de empecilho, para que o povo de Deus não enxergue a verdadeira realidade. Forte abraço já ao nosso irmão José Alves, que está acompanhando a nossa live, Luiz Silva, Ilma Pereira, meu forte abraço, minha amada irmã, aqui de São Lourenço da Mata, né? Nossa irmã Ilma, nosso irmão José Alves, não sei se é Santa Cruz Capibaribe ou é Toritama, meu forte abraço. Fátima, a minha cunhada aqui do Ibura, que está acompanhando a nossa live, como também nosso irmão Fernando ali em Prazeres, Jabotão Guararapes. Saúdo a todos, com um forte abraço ali naquela comunidade de Guararapes, onde nós nos reunimos ali pela manhã, onde estamos ali exercendo como corpo de Cristo a alegria do Espírito, com os devidos cuidados, né, Francisco? Gel, máscara, a separação das cadeiras de 1 metro para que possamos estar ali
em obediência aos decretos, à legislação do nosso Estado e do país, não é isso? Então, foi um prazer maravilhoso, ouvimos uma palavra em graça, proferida por você mesmo ali, onde se falou do... Me ajude. Da tempestade. Tempestade no cristianismo, não é? E você veja que o cristianismo vive essa tempestade muito por não ter a mente iluminada, vive grosseiramente, bruscamente, um evangelho conturbado, um evangelho contrário àquilo que a palavra já está consumada, revelada para nós, não é isso? E por isso que essa conturbação, por isso essa palavra que foge da minha mente, meu amado. Repita aí novamente o verbo que você usou para a colocação da mensagem. Houve um probleminha com o link do nosso irmão Fernando, do nosso irmão Francisco, e continuamos com a live aqui, Jesus Ele. Então, meu querido, minha querida, enquanto ele não se conecta novamente conosco, desde já, meu forte abraço a você. Você pode estar compartilhando com o seu parente, com a sua família, esse momento abençoador, né? O qual o Senhor nos proporciona. Estamos, mais uma vez, eu aqui da minha residência, na rede social, falando desse amor glorioso que é o amor do nosso Salvador, para mim e para você. Então, o apóstolo Paulo, na sua carta, na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, nós vamos esboçar o tema hoje. A mudança começa quando o véu é removido. A mudança começa nos filhos quando o véu é removido. Então, quando temos o véu removido, nós entendemos esta palavra consumada, esta palavra eterna, e que estamos no reino, e do reino ninguém pode mais nos tirar. O Senhor nos comprou, trouxe para o reino, qual o Adão havia separado, os filhos de Deus do reino. Jesus veio e trouxe novamente esta herança que somos nós para o seu reino, e decretou para sempre no julgamento no ano 70. Né? Então, está havendo problema com o nosso irmão Francisco, mas estarei aqui ministrando essa palavra gloriosa, a qual o Senhor irá falar ao meio e ao teu coração através dessa palavra. Então, segunda de Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Forte abraço, Ilma. Capítulo 3 segunda de Corinto, falando o livro, depois estou passando para outro, mas segunda de Corinto, capítulo 3, versículo 2, versículo 12. Segunda de Coríntios, capítulo 3, versículo 12 em diante, o apóstolo, escrevendo a sua carta, aqui ele diz: tendo, pois, tal esperança, quer dizer que Paulo escrevia para um povo que vivia debaixo da esperança. Nós não estamos mais debaixo da esperança, nós estamos debaixo da realidade. Nós vivemos o pacto perfeito, o pacto da grandeza, da majestade, do poder, do poderio do nosso Salvador. Né? Então, Paulo falava à igreja de Corinto dessa esperança que eles não deveriam demover, não deveriam se apartar, mas que hoje é uma realidade em nossas vidas. Tá? O fundamento está consumado. Paulo colocou o fundamento, a base do Evangelho. Jesus hoje nos diz que tudo isto já está sobre nossas vidas. Né? Então, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos
e muita ousadia no falar. Quer dizer que Paulo e os seus irmãos, companheiros de luta e proclamação do Evangelho, ele, na sua esperança, ele diz que serviu de muita ousadia no falar, né? Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, quer dizer que Paulo se destacava em suas mensagens, assim como se destacava acerca das mensagens dos apóstolos da circuncisão, os apóstolos que vieram antes dele, os apóstolos que receberam a incumbência de apacentar a casa de Israel, os apóstolos da circuncisão receberam a incumbência de falar da lei. Né? Paulo recebeu a incumbência, depois de muito tempo, falar dessa dádiva, deste amor, da reconciliação que eles tinham em Cristo Jesus. Nós já fomos reconciliados, meu amado, até porque tudo isso aconteceu, nós nem em carne estávamos ainda, estávamos ainda como seres espirituais, estávamos como seres espirituais e que, através do amor de Cristo, hoje entendemos, né? Que na cruz ele julgou, não passamos pelo processo da lei, não passamos, porque nos vestimos em casa, e no Espírito, num lugar celestial, e muito menos na transição do pacto da graça. Nós não vivemos aquela transição da lei e graça. Nós vivemos hoje o pacto perfeito, o pacto majestoso, o pacto maravilhoso, o pacto da eternidade. Paulo passou por essa transição, por isso que ele fala de que serviu na esperança, e mostra que ele não serviu como Moisés e nem como os apóstolos da circuncisão. Os apóstolos da circuncisão tiveram a incumbência de trazer aquele povo politeísta que estava ali debaixo da idolatria, de adorarem vários deuses. Então, os apóstolos da circuncisão foi o precursor para apresentar o Salvador. Paulo, dentre eles, foi o escolhido para anunciar a grandeza, a majestade do Evangelho. E nós hoje estamos na incumbência de falar deste amor, dessa maestria que está contida na palavra. É isso, ministro Francisco? Deixa eu ler o texto aqui, eu estava lendo o texto, houve um probleminha com o seu link, né? Então, de volta aqui, eu vou ler aqui o texto aqui que estava lendo, no versículo 13. E não somos como Moisés, Paulo dizendo, né? Paulo e os demais, aqui Paulo usa o plural, então quer dizer que não era Paulo só, né? Aqueles que o seguiam Paulo, os ensinamentos, as doutrinas de Paulo, ele diz, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, se apagava, estava prestes a desaparecer. No verso 14 ele disse, mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, você está vendo, meu Francisco? Paulo fala já há mais de 2020 anos atrás, né? Escrevendo essa carta há mais de 2020 anos atrás, nossos irmãozinhos em Cristo, acredito que ele escreveu ontem, não é isso? Isso, ontem para hoje, né? Escreveu de ontem para o povo hoje, né? E estão vivendo realmente essa esperança, esse propósito de que isso é verdadeiramente usado para nós também hoje, né? Porque quando ele diz hoje, aí é repassado para o povo de Deus que hoje quer dizer hoje e vai ser eternamente, até 2035 e por aí vai. Esse pronome... Hoje na Bíblia, vai continuar sendo hoje a qualquer momento. Esse pronome de tempo, o qual eles não diferenciam, né? Quando o escritor estava escrevendo e direcionando a alguém, né? Não estava direcionando para nós hoje, estava direcionando para alguém, e como ele não distingue esse pronome de tempo, né? Aí acredita-se que a Bíblia ela é uma Bíblia
atual, né? Contextualizada. Então ele disse assim, mas no sentido deles se embotaram, se escureceram, né? Estava ali fechado, como vemos hoje no mundo religioso. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o antigo pacto, quer dizer que Paulo estava vivendo a transição, né? Aquele elo da lei e da graça, né? Paulo estava falando, mas aí o sacerdócio romano, como o sistema religioso, ministro Francisco, imputa sobre a mente do Filho de Deus a mesma coisa que Moisés fazia. Uhum. E ele diz aqui, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu, ou seja, a escuridade, né? Aquilo que cegava, né? O empecilho, né? O véu é o empecilho que encobria dos filhos ver a majestade chegando diante deles. Todo poder, toda glória, toda graça diante deles. Ele não chegava porque o véu cobria, vamos dizer assim, tapava, como se tivesse um tampão nos olhos, né? Esses olhos não é os olhos físicos, mas a mente, né, ministro Francisco? Positivo. É porque quando Paulo que viveu a transição, Paulo quis dizer que até hoje, aquele momento ali de Paulo, quando estava evangelizando para os demais irmãos, aí Paulo se falou hoje como se fosse no presente dele lá, naquele momento, e não hoje, no nosso momento, na nossa geração. Aí é isso que precisa os sacerdotes de hoje, os ministros, os líderes, precisam dizer que quando Paulo falou hoje, Paulo não estava se referindo ao nosso momento, à nossa geração, e sim a geração ao momento em que Paulo estava ali vivendo, passando por todas as, como a gente falou ainda agora, as transições, a transição, as duas transições, a transição da lei e da graça. Então Paulo disse, olha, nós já estamos na graça, mas até hoje, naquele momento ali, quando se lê Moisés, é como se estão colocando de novo para o povo de Deus a tábua da lei novamente na cara do povo. É verdade, meu. É isso que o líder hoje tem que, como eu falei, que tem que se viabilizar, espiritualizar a situação no momento que estava sendo falado as palavras da Bíblia. Porque senão eles vão trazer com toda voracidade para o povo de hoje. Olha, Paulo estava dizendo que hoje é agora? Não, hoje é aquele momento lá. Cabe aos líderes espiritualizar a situação e dizer, olha, Paulo estava falando, gente, que era com eles lá, o momento lá com eles. Mas eles trazem para hoje, que é para tudo na Bíblia, eles trazem para hoje, que era para persuadir realmente o povo santo de Deus. E cada vez mais é véu, é tábua, é tudo que for preciso usar, o sistema religioso vai usar para cegar o povo de Deus ainda mais. Nada de remover o véu, nada de remover da face, da mente do povo de Deus, a lei. E sim colocar ainda mais na mente do povo de Deus o véu, a lei. Então, quer dizer que quanto mais cego o povo estiver, mais fácil de eu manipular, né? De eu conduzir, de eu colocar cabestro, né? Como o próprio salmista fala lá no salmo dele, né? Colocar cabresto, aprisionar, ou seja, o povo vai andar de conformidade com aquilo que eu estou dando, né? As pessoas não têm vamos falar, a capacidade de se aperceber que está vivendo um engano, está vivendo debaixo de uma falsa ideologia, de um falso ensinamento, né? Então você veja que Paulo
mesmo chamado depois dos apóstolos, foi o que foi escolhido para falar de algo sublime, algo majestoso, como o amor, desde que nós vimos na palavra, né, Luiz Francisco? Você veja que Paulo diz que enquanto o sacerdote fizer a leitura da antiga aliança, o véu vai permanecer sobre a vida dos filhos de Deus. Tá? Não haverá mudança. Então, por isso que nós estamos hoje esboçando o tema: a mudança começa quando o véu é removido. Quando o véu é removido, o seu entendimento, a sua mente é liberada para enaltecer, exaltar, engrandecer aquele que é Senhor absoluto sobre todas as coisas, menino Francisco. E esse é o nosso prazer. Nós temos que ter desculpa hoje, por causa aqui em Recife, Jaboatão, está chovendo fortemente. A nossa internet está oscilando, mas mesmo assim está dando para a gente participar nessa noite. A você que é assíduo do nosso canal, da nossa live, Jesus Reina, nós pedimos desculpa pelo atraso, ministro Francisco. Tá? De ter iniciado um pouco atrasado por causa disso. Quase que não iríamos fazer, está voltando novamente, chover forte. Se houver alguma oscilação, nós pedimos desculpa a você, meu querido, que está acompanhando a nossa live. Né? Pode acontecer isso, a nossa rede de internet vir ter pane, né? E você não dá para continuar fazendo a nossa live. Mas, nós de antemão agradecemos a todos vocês que têm compartilhado, que têm somado conosco nessa alegria de fazer os filhos de Deus entender, né, a grandeza e a majestade do Pai que nós o servimos, do Pai que nós adoramos, do Pai que nós nos prostramos hoje. Nós não chegamos diante do Pai com mãos estendidas, pedindo socorro mais, né? Nós chegamos com as mãos abertas, louvando e agradecendo por aquilo que Ele conquistou graciosamente por mim e por você, ministro Francisco, e por todos. Né? Você veja que o texto aqui no versículo 15, ele diz: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, coração a gente sabe que é mente, né? É entendimento. Alguns entendem que é aquele que está de lado do peito esquerdo ali, centralizado. Não é esse, meu amado. Esse coração não tem sentimento nenhum, não tem conhecimento nenhum. A função dele é diferente daquela aqui, da mente. Né? O coração da mente é o que raciocina, é o que capta, é o que assimila, é o que entristece, é o que se alegra, é o que sofre, é o que sente dor. Não é esse coração no peito. Esse coração aqui foi criado pelo nosso Pai maravilhosamente para conduzir o sangue para os outros órgãos do nosso organismo. Né? Então você veja que Paulo disse que até hoje, ora, na época de Paulo, se nós trazermos para a nossa sociedade, nosso século hoje, nós podemos usar o verbo, o pronome ou o pronome de tempo hoje também, porque vemos que a cultura religiosa, ela impõe esse verbo como se fosse hoje. Né? Mas não é hoje que nós estamos falando. Não é do hoje que nós estamos falando. Estou falando daquilo que Paulo falou aos seus contemporâneos, que viveram com ele, que lutaram com ele, para que esse evangelho chegasse a toda criatura debaixo da terra, né, meu Francisco? Verdade. E ele diz no versículo 16: quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, quer dizer, quando a mudança de entendimento, né? Quando a mudança de entendimento acontecer, você verdadeiramente será removido o véu da tua visão, esse tampão, essa névoa que te impede de ver a grandeza e a majestade do Senhor. Você veja aqui, Francisco, que a população hoje vê a grandeza de um homem, de um determinado líder religioso, mas não vê a grandeza do Pai, do Criador,
porque esse tampão, essa névoa está sobre a sua visão, sobre a sua mente, sobre o seu entendimento. Né? Então, nós aqui, juntos, estamos aqui imbuídos com os demais filhos do Pai para quebrar, né, essa hegemonia que existe no sistema religioso de aprisionar, de acorrentar, de colocar o véu sobre os filhos do Pai. Então, essa é a nossa missão, né, Francisco? É verdade, abençoado. O versículo 16 de 2 Coríntios, capítulo 3, mas que diz: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, ou seja, quando algum... Vê a lógica nessa. Quando algum deles, diz assim, quando algum deles se converte ao Senhor, quando alguém, na língua deles, aceitam a Jesus, se converter ao Senhor é aceitar a Jesus, na língua deles. Quando alguém aceita a Jesus e se converte e vai ser um crente, o véu lhe é removido. Que véu? O véu da rua, o véu do não cristão. Eles usam esse sistema, mas nós sabemos que o sistema não é esse. O propósito de Paulo não é dizer que aceite a Jesus para você conhecer as maravilhas, ser aceito no céu e ganhar a salvação. Mas eles podem usar muito bem esse versículo de 2 Coríntios 3,16 para dizer: olha, Paulo está dizendo, quando, porém, algum deles se converte a Jesus, ou seja, aceita a Jesus, você vai, o véu lhe é removido. Que véu? O véu do mundo, o véu disso, daquilo. Aí joga essa analogia para seduzir o povo de Deus para esta armadilha. Mas, como você falou, Edmilson, nós bem sabemos que esse não era o propósito de Paulo. Trazer essa indagação. Falar esse versículo com esse pensamento. E sim, era isso mesmo. Quando alguém se converte a Jesus, ou seja, mudança de pensamento. É esse. Metanoia, né? Não se converte ao Jesus de Nazaré, e sim ao Jesus ressuscitado. Aí o véu vai ser removido daquele cristão que entendeu que não se está se falando de Jesus de Nazaré, está se falando para você se converter, a sua mudança de mente, e você entender que no Jesus ressuscitado, o véu da lei foi removido de dentro da cabeça dos cristãos, que tantos os líderes religiosos colocaram. E quando esse véu saiu da mente, da cabeça do povo de Deus, aí foi removido. Aí eles entenderam. Eu tenho que me converter, vamos dizer assim, sair do Jesus de Nazaré e começar a entender o Jesus ressuscitado. Que no Jesus ressuscitado, nós entendemos, foi nos removido o véu da cegueira, e nós entendemos que não temos mais que seguir Jesus de Nazaré, e temos que seguir o cumprimento do Jesus ressuscitado. Porque se a gente trazer o véu sobre nós novamente, nós vamos seguir a Jesus de Nazaré e vamos praticar todas aquelas obras que praticavam os judeus naquela época, até porque o véu que estava imposto naquela época, naquela geração, era o véu da lei, o cumprimento da lei, estava todo mundo ali na lei. Mas quando nós entendemos que Jesus ressuscitou, o véu da lei foi removido e nós passamos a conviver com o Jesus ressuscitado. Aí saiu da nossa mente o que tanto colocaram pelos líderes religiosos, o véu da lei, e nós passamos a usar o véu, o manto sagrado, a palavra sagrada, o entendimento sagrado, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o evangelho da graça. Esse é a mudança de pensamento, é a mudança de atitude que vai ser retirado do meio do povo de Deus, amado irmão Edmilson. Então é isso, ministro Francisco. A conotação da palavra de Cristo, ela nos mostra claramente que está faltando o povo de Deus ter a metanoia, né? A metanoia em suas mentes, a libertação desse jugo religioso que o conduz ao abismo. Né? Quantos filhos de Deus que estão aprisionados, presos a dogmas religiosos, né? Principalmente, como eu estava falando com você antes de iniciarmos, principalmente as mulheres, né?
A nossa cultura, essa cultura aqui religiosa, trata as mulheres com punho de ferro, né, meu Francisco? Não pode cortar o cabelo, não pode usar um batom, não pode pintar as unhas, não pode usar um brinco. Tudo isso é vaidade e para eles faz parte de Jezabel, né? Quando, na verdade, o nosso pai deu grande riqueza no passado ao povo israelita. E eu pergunto, como foi que o povo criaram um bezerro? Como foi que Arão criou um bezerro de ouro, meu amado? Porque não é verdade? E quem foi que... Se não tivesse... E você vê que foi o povo que entregou a Arão, né? Arão não foi pegar no rio, como aqui antigamente Serra Pelada em busca do ouro, né? O filme Serra Pelada, né? Não sei se existe ainda essa cultura. Existe aqui tradicionalmente, porque a turma ainda busca muito ouro pro lado ali de Minas Gerais, né? A escavação em busca desse tesouro de pedras preciosas, né? Muitos se arriscam a vida em busca dessas pedras preciosas, os garimpeiros, né? Mas você veja que Paulo disse algo interessante, que quando lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Mas no versículo 16 diz, quando, porém, algum deles se converte, a metanoia, o entendimento é iluminado, é renovado, diz aqui que o véu lhe é retirado. Ou seja, aquelas cerimônias, aquelas barganhas, aqueles rituais judaicos que nós fazíamos antes de termos os olhos iluminados, né? Porque nós participamos, não vamos deixar de ser, porque nós participamos, nós somos um dia participantes dessa cerimônia que aí está estabelecida no sistema religioso. Todos nós fomos participantes, todos nós viemos de um determinado lugar e participávamos de determinada cerimônia, mas o poder sobrenatural do Espírito removeu de nós essa loucura, né? De estarmos submissos a um homem, a uma liderança. Nós não estamos submissos mais a um homem, a uma liderança, nós estamos submissos ao Espírito. A nossa submissão hoje é ao Espírito. Eu não estou debaixo de uma liderança humana, meu amado, religiosa, que me ungiu. Não, que me ungiu foi o Espírito Santo. E é por isso que nós estamos aqui, para, através dessa palavra, fazer com que o Filho de Deus tenha o pleno conhecimento do Evangelho eterno. E se liberte dessa algema, né? É a cultura do ungir, né? Assim como Davi foi ungido, né? E a partir disso, Deus trabalhou na vida dele, teve um propósito na vida dele lá naquele período, né? Para com Saul e tal, e governou e tal. Aí primeiramente ele foi ungido, né? Observe que ele foi ungido, chamado para a obra, para o governo. Aí desse mesmo cerimonial, desse mesmo ritual, querem fazer hoje também. Aí você vai ser um pastor, você vai ser ungido não sei o quê, e você não sei o quê. Cerimoniais da lei que estão trazendo, dando vida e trazendo para os nossos dias. Como você bem falou, Edmilson, nós já temos a unção. O sacerdote maior já nos ungiu. Nós fomos ungidos por ele. E por que eu vou querer um negocinho e tal? Não, a unção maior que eu tenho, que você tem, que o povo de Deus tem, é a unção maior do Espírito Santo. Que nós já é a mesma, né, amado? E é a mesma, né? É a mesma. Você, né? Não há essa mais de tamanho, né? Você tem uma tamanho e você tem outra. O que tem a diferença é que você não pode ter a acessibilidade que eu e você, outro não pode ter a acessibilidade que eu e você possa estar tendo hoje, né? Aí sim, a diferença é essa.
a acessibilidade ao conhecimento que nós estamos, pelo Espírito, recebendo através de determinados irmãos, e que nós não ofuscamos os olhos, e que nós não nos detemos, que nós não nos revoltamos, que nós não iramos contra as mensagens que é pregada. Nós estamos analisando e crescendo de grau em grau, de dia a dia, né? Mas as pessoas ouvem nossas mensagens e começam a criticar, né? E não para refletir, não para dizer, não, o que essas pessoas estão falando? Não tem sentido? Né? Para quê? Por quê? Para quem? Com quem? Aonde? Então, essas pessoas não procuram usar esse tipo de indagação, hein, Francisco? Não. As pessoas estão erradas. Eles são os falsos cristos, que a palavra diz que existiria, né? Nós somos hoje os falsos cristos, na maioria, da visão religiosa, da teologia contemporânea, da teologia sistemática. Nós somos os anticristos, os quais está aqui relatado por Paulo e os apóstolos. Né? Então, nós somos tratados dessa forma porque as pessoas não assimilam, não param para indagar, se perguntar. Se ela se perguntasse, ela entenderia claramente como nós hoje. Por isso que eu falo da acessibilidade. Né? Mentalmente, você passa por problemas psíquicos, às vezes tem uma dificuldade maior de assimilar uma coisa mais rápido do que eu. Às vezes você assimila um assunto contido na palavra mais rápido do que eu. Assim como nós temos visto pessoas que assimilam, que estão pregando o assunto que está mais avante do que nós, porque assimilaram mais do que nós. Mas nós paramos, sentamos, analisamos, e depois que vamos cogitar da ideia. E não logo de imediato atacamos, como falamos de atirar pedras, né? Atiradores de pedras. É o que mais existe hoje no mundo religioso, né? Então, leia para mim aí, meu amigo, meu irmão em Cristo. Lucas, capítulo... Vamos entrar agora no Velho Testamento, que fazia parte do Velho Testamento, né? O livro histórico. E tem sempre aquela coisa que Geraldo diz, vamos usar o que agora o véu mesmo, né? Lucas 23, 45. Não, Geraldo diz, vamos descoisar o que eles coisaram, né? Não, mas quando ele diz que vai entrar para o Velho Testamento, ele usa um termo, né? Vamos usar agora o véu, né? Vamos para estar prevenido, né? Exato. Mas a gente vai dizer assim, vamos usar agora a luz do Espírito. Lucas 23, versículo 45. Livro histórico. 23, 45. Isso. Quer desde já dar o nosso forte abraço, né, a Gilberta, a Cláudia. Vamos convidar um domingo, meu irmão, para eles participar, já que eles não estão fazendo. Vamos convidar nossos irmãos aqui no Jordão para eles participar dessa live conosco, né? Um forte abraço também aos ministros aqui no Recife, Antônio José, né? Elivelto Soares, que está nesse momento, já são 9 horas, ele está iniciando lá a live, o preterismo completo, né, escatologia completa, lá o Ministério da Remanescente com o Bispo Sérgio Ângelo, o corpo de Cristo se reúne com ele ali, que ajuda naquele ministério ali no centro da cidade, Carlos, também, que é pastor. Não está na Rua do Sossego, mas não. Mudar. Não, está em outra rua agora. Né? Eu pedi até o endereço dele para estar falando. Carlos, lá em Alameda Paulista, também faz parte do corpo aí da Remanescente, que é do corpo de Cristo. Então, forte abraço a esses amados irmãos. Nosso irmão amado Everaldo Silva, aqui em Alagoas, né? Que tem combatido o bom combate, né? Próximo de nós. Natal, Carlos Castro. Um forte abraço a esses amados. Rob Souza, em Fortaleza. Forte abraço a esses amados. Jesus na Bahia.
A gente vai lembrando que tem que compartilhar também com a divulgação do Evangelho, uma pessoa que não está assim como nós hoje, mas tem sido um grande auxiliador na proclamação do Evangelho. George Valente, lá em Goiás, meu forte abraço, meu irmão. O seu trabalho tem sido excelente, né? O trabalho de George. Outro que eu não vi mais também, não conversei mais, que tem aí um excelente também, Eita, minha memória que também é de Goiás. De Goiás, aí, Pacheco? Qual? Pacheco. Mas isso, esse é o nome dele, Pacheco, Gilmar Pacheco, né? Forte abraços, abençoados. No Rio de Janeiro, nós temos ali Cristiano França, nós temos Geraldo Moraes, temos Miguel Messias, né? Souza, né? Fora os outros aí em Minas Gerais, né? Então, meu amado, leia o texto, nós ainda falar muito desses abençoados que têm nos ajudado, têm cooperado conosco também a divulgar a palavra de Cristo, né? Então, temos somado com eles, temos crescido com eles também nas suas lives, né? Isso é bom essa interação desses homens abençoados em todo o país, fazendo com que a palavra do reino ela chegue aos ouvidos dos filhos e os filhos passem a reinar em vida aqui na terra. Você já falou de Miguel Ângelo hoje? Miguel Ângelo, né? Nosso irmão aí do louvor. Que bênção, né, velho? Antes de ver esse grupo ali, abençoado ali, em Duque de Caxias, louvando a Deus. Que pena que nós não temos um grupo aí de graça dessa forma, né, mano? Trabalhamos para isso há muito tempo e não conseguimos ainda organizar um grupo de excelência, né? Mas Exato. vai ter os seus meios, seus métodos de fazer o melhor. Então, o texto é Lucas, capítulo 23, versículo 43, né? Pedimos desculpa mais uma vez ao nosso público, nosso atraso, né? Vamos estar aqui mais uns 15 minutinhos. Nos suporte mais um pouquinho, né, Francisco? Deixa eu ver que ela agora fica ver. Lucas 23, 45, é? Isso. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Ó. Quer dizer que cumpriu-se, né? Cumpriu-se aquilo que Paulo estava se referindo lá, aquilo que Paulo se referiu lá em Corinto. Então, quer dizer que Paulo era um estudioso, né, Lenir Francisco? Nossa! Paulo era um estudioso da Escritura, um conhecedor da Escritura, né? Agora, o povo de Deus não se assemelha, porque Paulo disse que sejam meus imitadores. Ou seja, buscar o entendimento. Né? Se a gente ler o versículo 44. 44. Então Jesus, 44 já era quase hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Um dos textos que a maioria dos filhos de Deus espera acontecer, né? Mas só que eles inverteram. Eles inverteram a ordem do fator, no caso de quando se diz que o sol escureceu-se, se o céu escurecer agora, eles vão dizer que é o final dos tempos. Por que Jesus morrendo novamente? Esses líderes são de mente brilhante, meu amado. Mas eu sei que existe canguloso, mas tem muitos irmãozinhos nossos que fazem estudo nas faculdades teológicas, sistematizando os textos, por isso que não consegue identificar a consumação por completo da Escritura. O ensino sistemático, ele apresenta a sistematização futurista, a milianista, não é? Então, por isso que há esse grande complexo. Eu participei desse período de curso teológico e vi, né, quando chegava o debate nesses assuntos, meu amado, quando falar de predestinação, era a classe com 40, 50 alunos,
vamos dizer que tinha 12 que defendiam a soberania de Deus, o resto era contra. Né? Então você veja que o texto diz que houve trevas. Em que momento? Que momento? Quando Jesus estava onde? Aqui não é que literalmente houve trevas, né? Escureceu-se o sol não deu mais seu brilho, né? Jesus estava onde quando aconteceu isso? Na cruz, né, ministro Francisco? Isso. Agora, porque para a gente entender, a gente vai ver lendo o contexto, vai ver que estava lá Jesus mais 2 ladrões, né? ali no alto, preso numa cruz, e a palavra fala que na hora nona, na hora sexta, escurecendo-se o sol. É um simbolismo, o linguajar judaico, né? Então, você veja que a nossa missão aqui é trazer o entendimento aos filhos de Deus, não é estar aqui barganhando, vendendo a palavra. Meu forte abraço à nossa abençoada de Alagoas, meu amado, Erivalda Silva, esse casal abençoado, do qual nós estamos numa viagem missionária lá para lá, participam lá de um momento glorioso lá no sítio, né, na fazenda onde ele reside, maravilhoso, casal abençoado, né, nós desejamos um forte abraço, onde estão ali também sendo instruídos pelo Espírito, através do ministro Everaldo Silva. Né? Então, um forte abraço a essa família abençoada lá de Jacuí. Natan, nos próximos dias nós vamos te convidar, Natan, para estar conosco aqui fazendo louvor, né, ministro Francisco? Novamente, Olha, e como diz os matutos, né? Como diz os matutos, que nós acabamos de falar, como se diz os matutos, lá para a banda de Maceió, Alagoa, nós temos do Carmo, né? Nossa irmã do Carmo, lá para aquelas bandas do Carmo e Leônio, né? Leônio eu não vi mais, né, mano? Ele que postava lá seus hinos, suas canções, com seu neto eu não vi mais, né? Leônio, comunicar com ele. Leônio Holanda e Carmo, né? Gente boa. Então, nós vemos que Jesus ali estava cumprindo a sua missão, né? Quebrando a inimizade que havia entre Deus e o seu povo ali na cruz, né? Ele estava quebrando ali, cumpriu a sua missão e quebrando aquela divisão, aquela separação que estava entre o povo de Deus, né? O véu foi rasgado, né? A cortina foi de alto a baixo rasgado, o acesso agora é livre, né? Você não depende do pastor, você não depende do bispo, você não depende de um, vamos dizer, um mega templo para estar com Deus, para sentir Deus, não. Você na sua casa você sente Deus porque Ele habita em você, Ele reside em você, Ele mora em você. As pessoas vivem de virtual porque acreditam que é no mega templo que Deus está, quando na verdade não é. Deus só está lá porque Ele está presente, como presente ela, né? Exato. Olha, então, a mentalidade do sistema religioso, ela é totalmente futurista e negativista. Ela joga a mentalidade, os ensinamentos por elas para o povo de Deus, é um ensinamento, uma mentalidade futurista. Enquanto esse futuro não chegar, o povo vai vivendo de negatividade, o que difere e muito do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é um evangelho que traz conhecimento pleno, traz conhecimento consumado e positivo. Nós jamais vamos barganhar com alguém para induzi-lo a algo futurista. Nós vamos levar conhecimento ao povo de Deus, conhecimento pleno, conhecimento do já consumado, e que vai gerar na mente na mente do povo de Deus, vai gerar um pensamento, um conhecimento
positivo, de que ele não precisa viver de futuro e viver de negatividade. Então, quando a gente do Evangelho da Graça, quando a gente começa a levar o conhecimento pleno, o conhecimento do tudo consumado, que gera positividade na vida do povo de Deus, aí é quando esse véu começa a ser removido com esses conhecimentos, um conhecimento pleno, um conhecimento do consumado e um conhecimento de positividade. O povo recebendo esses conhecimentos, aí já começa o véu a ser removido. O povo já começa a entender que não há mais nada do que fazer, apenas acreditar e viver. Porque tudo que nós precisávamos fazer, não precisamos mais. Porque o Redentor já fez por todos nós. Ele foi pleno, e consumou, e ele nos deixou positivo. É isso aí, é isso aí. Toca aqui, toca aqui. É isso aí, meu amado. Nós, filhos, estamos 100% livres. Né? 100% livre, mas só que os ditos consagrados filhos de Deus aí, né, permanece implicando, impulsionando o povo ao legalismo, né? Nós estamos 100% livres, isento de cerimônias, isento de barcanhas, né? Nós estamos livres da lei mosaica, não temos nada mais sobre a lei mosaica. Nossa visão não é para mais o sacrifício, não é que nós condenamos o sacrifício de Cristo, né? Nós louvamos por ele ter vindo no corpo de carne e ter assumido em nosso lugar toda a nossa condenação, né? Removeu de nós. Nós não vivemos mais olhando para aquele que foi ao madeiro, nós olhamos para aquele que ressuscitou e está vivendo eternamente, reinando eternamente, governando esse universo com o seu poder e com sua destra fiel, né? Então, nós fazemos isso, né? Mas aí as pessoas hoje são induzidas a olhar para o Jesus da coroa de espinhos, Francisco, a olhar para Jesus lutando com o diabo diariamente ainda, como se fosse possível, como se Jesus não tivesse destruído o diabo. Né? Leva o povo a usar artifício para lutar com o diabo. Pegue isso, pega aquilo, use isso, use aquilo. São artifícios para lutar com o diabo, porque ele está furioso. Amado, onde é que o diabo está furioso? Sua carne que está furiosa. Né? Não se percebe que é a carne dela, que ela que se indigna, que ela que ira, que ela que briga, que ela que se revolta, que ela que bate no filho, que ela que bate, ele que bate no esposo, ela que agride verbalmente a esposa, e vice-versa, meu amado. Né? Não entende que nós não lutamos mais com o diabo, porque até o diabo é a nossa natureza humana, né? Sakiko, Daimo, né? Que é a força da nossa carne, né? Sakiko, o Daimo, que quando é ativado, Luiz Francisco, saia de pé. Sai de pé quando você tem o Daimo ativado, meu irmão. Né? Quando você está com o Daimo ativado, sai de pé. Quando o nosso cônjuge está com o Daimo ativado, olha, é melhor você se afastar um pouquinho, aguardar um pouquinho, depois chegue lá, acaricie, porque você vai acalmar o Daimo. Né? É isso aí. E por falar nesse Daimo que tu está falando aí, eu fui comprar um pneu novo, aí a moça lá falou, olha, nós temos um ótimo pneu. Aí disse uma marca famosa. Esse pneu é da marca tal e ele é Daimo. Esse daí aí disse a marca e disse o subtítulo. Disse a marca Pirelli. Aí disse assim, tem um pneu aqui ó, da marca Pirelli, uma marca boa. Ele é Daimo. Isso daí é bom. Aí eu olhei assim para ela. Eu disse, eu vou comprar não porque ele é Daimo, porque ele é bom, que a senhora está dizendo. Porque essa marca é uma marca que impõe respeito, né? Aí eu comprei esse pneu. Mas você vê o comércio que foi feito do Daimo, né? Pneu Daimo. Da força,
do vigor, do robusto, né? Que o pneu né? Olha, aí aquele chifrudo, eita, compre ele que ele é bom, ele vai rodar não sei quantos dias. Eu olhei assim, eu não caio mais nessas ciladas, né? Do negócio. Eu disse, não, aí eu comprei, mas não por isso. Mas esclarecendo aqui, Edmilson, que você leu Lucas 23, 44, a sociedade bíblica, quer dizer, não sei quem foi que escreveu a Bíblia, mas quer dizer, essa aqui está dizendo que foi quem? A Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui está dizendo. A minha está dizendo. Na hora que eles separaram os textos, que eu também nem sei quem foi que separou, por tópico, você observe, Edmilson, que eles nos ajudaram sem eles mesmos perceber. E que o povo de Deus precisa ter essa metanoia, ter essa mudança de pensamento, que é para que o véu dele seja removido. Observe o que foi que, na hora lá, me disseram. Logo em cima, em negrito, do versículo 44, de Lucas 23, você vai encontrar um texto. A morte de Jesus. A mudança de pensamento que deve ter o povo santo de Deus você vai... Gente, mudando de pensamento que vocês devem mudar. A morte de Jesus. Jesus morreu? Sim. Mas ele morreu porque ele completou a sua carreira ou porque não completou, falhou? É o que o povo tem que pensar. Não, Jesus ele morreu porque ele não completou a sua carreira, não completou a sua missão, e ele morreu porque falhou. Deixou para a gente cumprir o restante, né? Onde é que essas coisas são colocadas na mente do povo de Deus? Diretamente, não. Mas eles arrudeiam e dá para o povo de Deus algo desse tipo. E Jesus, ele foi 50% homem, 50% Deus. 100% homem, 100% Deus. Ele fez a parte dele, nós devemos fazer a minha. Aí então, povo santo de Deus, olha só, pensa um pouco. É só você perceber um pouco e mudar o raciocínio e o pensamento. Jesus morreu porque falhou ou porque venceu? E lá na frente a gente encontra a palavra do próprio Jesus. Está consumado. Precisa ir mais longe, povo santo de Deus. A morte de Jesus, e ali houve uma consumação, ali houve um término, ali houve um acabado. Ou seja, missão cumprida, vou para o Pai. Missão cumprida, vou para o Pai. Se ele disse que a missão foi cumprida e ele foi para o Pai, então ele foi perfeito e em perfeito estado de consciência nos deixou. Até então se entremeter, como se diz a palavra de Deus. Lobos vorazes. Os lobos vorazes. Eles se introduziram, se apossaram das Sagradas Escrituras e disseram, agora, esse é o caminho. Para que eu abrir um galpão, comprar equipamentos, contratar empregados? Não, eu vou ser pastor, que é mais fácil. E ali eu vou estar bem. Aí começou a analogia bíblica dentro de um propósito de futurista, dentro de um propósito negativista, e o povo de Deus enredaram nesse caminho. Gente, para que tanto sacrifício? Gente, para que propósito? Para que correntes? Para fazer o quê? Se Jesus já fez por nós. Muda teu pensamento, passe a acreditar, povo santo de Deus, mais nas Sagradas Escrituras. Digo, nas Sagradas Escrituras corretamente. Porque as próprias palavras das Sagradas Escrituras usa o povo de Deus para colocar o véu novamente sobre o povo de Deus. Então, esse que é o que Jesus já removeu de alto a baixo lá na cruz.
Quando o véu foi rasgado, e o povo de Deus não tem essa mudança de pensamento, de atitude, de conhecimento, e enreda, seguindo cabalmente, ferozmente, esses líderes, que, como se diz, insubordinados, pauladores, frívolos, quando o propósito dele é a sua própria entranha. Amém? Amém, amado. Então, chegamos ao finalzinho, né? Poderíamos falar mais. Tem desculpa ao nosso público por esse momento de ter ultrapassado do nosso horário. E finalizando, Francisco, lemos aqui o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 8, onde o apóstolo apresenta o nosso Salvador, ele como o quê? Ele como sendo o ministro da circuncisão. Ele não estava ali naquele momento como ministro da incircuncisão. Ele era ministro da circuncisão. Ele pregava para quem? Ele ensinava para quem? Jesus ensinava para os judeus. E por isso que ele praticava as obras judaicas. Né? Então, enquanto... Batizou-se, né? Isso. Enquanto o Filho de Deus não compreender essas duas naturezas de Cristo, ele, quanto homem, e hoje como um ser espiritual, vai continuar fazendo as práticas e as obras da carne como ele fez. Né? Praticando as mesmas obras que ele fez, subindo o monte, jejuando, batizando em água, fazendo jejum, crendo em demônios, fazendo corrente de libertação, fazendo fogueira santa, usando copo com água, usando todos os artifícios que aí está no mundo religioso, né? Fazendo catequismo de 6 meses para serem batizados. Tudo isso aqueles que têm a mente ainda envolta pela lei mosaica. Então, quando o filho tem a metanoia, o entendimento renovado, o véu é removido, né, senhor Francisco? E o texto diz isso aqui, para chegar ao final, já estamos 21h30, aí você faça suas considerações finais, depois dessa leitura. Ele diz assim, ó, para você, meu amado, que acompanhou até o final da nossa live, ou que você irá amanhã, futuramente, ouvir a nossa live, né? Talvez você possa ir até o finalzinho. E o que nós falamos é que quando o filho ele tem na sua mente a mudança, o véu é removido. E quando esse véu não for removido, você vai estar crendo no Jesus que praticou todas as obras. E você tem que entender que identificar os dois Jesus, né? O Jesus Espírito e o Jesus que foi o corpo de carne, né, que corroborou para trazer a perfeição, a salvação eterna para os filhos. Então, Paulo diz isso. Digo, pois, que Cristo foi constituído, olha, quer dizer que Cristo, aquele ali que esteve diante daquele discipulado, com os apóstolos, foi constituído o quê? Ministro da graça? Ministro da incircuncisão? Não. O texto, Paulo diz que ele foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus. E tem um prol da verdade para que, quando ele subisse, ele pudesse enviar o Espírito àquele que teria a qualidade de falar aos filhos essas verdades, né? Em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então, enquanto homem, ele foi ministro da circuncisão. Quanto Espírito, ministro da incircuncisão, porque ele usou Paulo. Ele estava em Paulo, estava entrelaçado em Paulo para falar da incircuncisão. Quanto homem, ele falou da circuncisão. Quanto Espírito, ele fala da incircuncisão que opera em nós maravilhosamente para glorificar, para exaltar, para enaltecer, para amarmos o nosso próximo
como a si mesmo e manifestarmos o vínculo da perfeição. Para isso é que nós fomos atraídos para o seu reino. Nossos olhos foram iluminados para esse entendimento, meu Jesus. Suas considerações e desculpa ao povo de Deus, né? É verdade. Como você falou aí agora nesse texto, diz que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Ou seja, observe que ele, no ministério da circuncisão, Jesus até lodo fez e curou cego, né? E é usado muito isso. Ele estava na obra lá da lei, ele pegou assim, ó, fez o lodo e curou cego. Será que vai ter líder hoje fazendo isso também? Não duvido nada que esse povo do sistema religioso são muito criativos. Porque Jesus, escrevendo ali, aí se abaixou, pegou o lodo e limpou e curou a visão lá do cego. Venha para aqui também que eu tenho a lama de Israel. Esse povo são criativos, gente. Cuidado para não cair nessa cilada, povo santo de Deus. Que Jesus estava no cumprimento da lei, ministro da circuncisão. É diferente. Esse Jesus aí não é o de hoje. Esse aí é o Jesus da circuncisão. O Jesus da incircuncisão é o Jesus da graça. É esse que nós vivemos por ele e ministramos essa palavra, né? Agora, eu agradeço. Valeu aí, gente, povo santo de Deus, por este momento maravilhoso que nós estivemos e bater um bate-papo com os amados irmãos de todo o Brasil que vão assistir, muitos que acompanharam ao vivo, e que queira Deus, em nome de Jesus, que novamente, outro dia, nós possamos nos reunir e fazermos uma outra live como essa e tentar, através da palavra santa de Deus, remover esse véu que ainda obscurece o entendimento do povo santo de Deus. Não vou lá, mas quem tem que ir é a palavra. Adentrar no entendimento desse povo santo de Deus e é a palavra quem tem que fazer esse remover do véu. É a palavra santa de Deus, não sou eu. E assim eu agradeço a Deus a oportunidade, Edmilson. Forte abraço aí a tua família, a nossa família reinando com Cristo. Forte abraço a todos eles, no qual eu fiquei bastante alegre em ver hoje a irmã Ioná. Forte abraço à irmã Ioná. Ioná, Andréa, né? Andréa, nesse dia, tá trazendo, eu vou até induzir a irmã Ioná para nesse dia estar trazendo uma palavra da boca de Deus, né? Através dela. Vamos ver se nós nunca escutamos ela, né? Ouvimos ela, mas um dia a Ioná já ia se preparando. Gente, vamos ouvir. Gente, povo santo de Deus, aqui fica o meu abraço e minhas considerações no nome santo do Senhor Jesus por este momento maravilhoso. Edmilson. Amém, meu irmão. Então, desde já minhas considerações a todos os participantes da nossa live nessa noite. Erivalda, Maria José, nossa irmã Lia, né? Luiz Silva, Fátima, e os demais irmãos, como José Ilma Pereira, como José Alves, e os demais que estiveram lá conosco nessa noite e não botaram o seu like, né? Porque quando você coloca o seu like, é que nós vemos aqui e citamos o nome dessas pessoas. Então, nossos agradecimentos a você que participou, que esteve presente conosco, que ouviu essa palavra nessa noite. A nossa oração é que o Espírito ele possa penetrar no teu entendimento. Você que ainda está presa aos dogmas religiosos, o Espírito mova da sua mente o véu, que você possa viver por confiança por aquilo que ele realizou na cruz do Calvário. Você é justo, você é aperfeiçoado, você é eterno, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Uma excelente noite a você, meu amado irmão, a minha amada irmã, que nos acompanharam, e aqueles que irão ouvir essa live amanhã ou futuramente, uma excelente, maravilhosa para você aí, em qualquer momento do dia, manhã, tarde ou noite, que você irá ouvir. Então, eu me despeço dizendo que os milagres transbordantes do Senhor, os quais Ele preparou de antemão para se manifestar na minha e na tua vida, de antemão, nós possamos ver se cumprindo, porque os milagres de Deus já foram determinados para a minha vida e para a tua vida.
e assim tenhamos uma semana decorrente de milagres, conforme os decretos de Deus na minha e na sua vida. Uma excelente noite, meu amado irmão, minha amada irmã, e assim o Espírito da graça cada vez mais possa te conduzir a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Melhor noite, família abençoada. Bom.